Então, nesta manhã eu quero falar aos irmãos acerca da cura da alma. Já várias vezes usei este título para falar acerca de cura interior. Este é provavelmente um dos assuntos que mais me apaixona no Evangelho. Não que não creia na cura divina, porque eu creio na cura divina. Quando nós falamos de cura, nós falamos de espírito, alma e corpo, nós falamos perdão dos pecados, a cura do nosso espírito, o que é velho transformar-se novo. Nós queremos na cura física, sei que Deus quer curar. Agradeço aos irmãos as orações, depois das 3 doses da vacina, um sistema imunitário, porque fiz análises perfeitinho, o pH, essas coisas, o bicho atacou-me, não é assim? E fez doer, e fez tossir muito, etc. E quando acabei eu, pagou a Ana, não é? E ela entrava lá no quarto com a máscara e não sei o que, aquelas coisas, mas mesmo assim pagou. Obrigado pelas orações. Então, eu creio na cura divina, espírito, alma e corpo. Mas há uma área que é a cura da nossa alma, à qual nós muitas vezes não prestamos atenção. E eu afirmo com ousadia, mas afirmo também com respeito por todos os cristãos que às vezes não pensam desta maneira, mas ao mesmo tempo também com alguma pena, porque para nós, muitas vezes, aquilo que é importante é a nossa cura, é nós dizermos eu sou salvo, sou um filho de Deus, e depois nos esquecemos e estamos dentro da igreja carregando amargura no nosso coração, carregando falta de perdão, carregando ódio, carregando cicatrizes como estas situações que eu falei. Há gente que está dentro das nossas igrejas que foi violada e que nunca teve coragem de abrir a boca. Esta pessoa que me escreveu disse: você é a segunda pessoa na vida. Foi violada aos 8 anos, tem 38 anos de idade. Naquela altura que foi violada, já os pais eram crentes, já ela ia à igreja e está há 30 anos a carregar um peso. Deixem-me dizer, foi salva? Sim, é salva. Mas não está totalmente livre, não está a viver a vida abundante que Deus quer que ela viva. E nós temos vergonha, às vezes, de assumir isso. Às vezes nós temos vergonha de reconhecer estas situações. Eu já tive a oportunidade de dizer, e não me envergonho. Há pessoas que às vezes me dizem: você não deve, porque isso torna vulnerável a sua vida. Deixa lá tornar vulnerável. Eu acho que é importante nós dizermos às pessoas que todos nós somos feitos de carne e osso, todos nós temos as nossas lutas, por mais forte até que nós estejamos na nossa fé. Não há nenhum, lia esta semana também, alguém dizer, não há ninguém, nenhum homem de Deus que tenha marcado gerações que não tenha passado por lutas e que não tenha passado por problemas emocionais. E nós encontramos muitos na Bíblia. Nós não lemos, às vezes, com esses olhos, mas há situações, há momentos em que eu penso, faço perguntas a mim mesmo, introspecciono-me em relação a algumas situações. Mas eu já disse, quando eu estive em Angola, passei por coisas na minha vida que eu nunca tinha passado. Ao fim de 5 semanas tenho uma arma à cabeça. Eu sei o que é lutar durante 2 anos consecutivos com medo. E medo de conduzir, medo de passar naquela estrada, tremer, ter suores frios, porque eu sabia que era uma estrada de 3 faixas, ocupavam-se 8, e naquela estrada estava muita gente sempre armada. E ouvir, morreu mais uma pessoa. Perto da minha casa, numa ponte chamada a Ponte Molhada, era raro a semana que não morriam 5 europeus.
Então, quando nós estamos a viver situações dessas, isto não é fácil. É fácil agora eu falar para os irmãos, mas eu sei o que é esse ter medo, sei o que é ter ataques de pânico, sei o que é passar noites inteiras sem dormir, porque primeiro estava num condomínio com 6 homens de metralhador, alguns deles embabadavam-se, de noite acordava com tiros, parecia gente que tinha sido atingida, que caía em cima de carros, nunca tive a coragem de ir à janela, mas depois sei o que é estar a viver numa casa com um guarda bêbado, que se eu fizesse assim, o tipo caía para o lado, ainda estava-me a dizer que estava bom, tinha uma mangueira em cima, animais saltavam, e eu medo, rastejava para ir à janela ver, porque deixava sempre uma luz para ter a percepção do que é que estava à volta. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Eu orava, lia a Bíblia, pregava, falava tantas coisas, mas a parte emocional é tramada na nossa vida. E nós precisamos fisicamente ser curados, mas também precisamos na nossa alma, a nossa mente, o primeiro campo de batalha, as nossas emoções e a nossa vontade, porque às vezes quando estas coisas nos acontecem, nós ficamos paralisados. E às vezes eu dizia para mim mesmo, epá, eu não saio. E era estar às 5h30 em casa, com medo de andar na rua, porque era entre as 5h30 e as 8 horas, quando havia mais trânsito, que em qualquer lugar eles matavam. O meu cunhado Vasco, que alguns de vocês conhecem, marido da Isabel, viu à frente dele, em frente ao hotel de 5 estrelas, o mais conhecido, um chinês que foi levantar dinheiro, ser alvejado à frente dele, e o tipo morreu ali, limparam-lhe a pasta e foram embora. E ninguém fez nada, carregado de polícia à volta. Então, viver em situações dessas são de situações traumáticas. Eu estou a contar esta experiência, mas muitos de nós que temos aqui temos situações traumáticas. Gente que, por exemplo, cresceu a ver o pai bêbado chegar a casa e bater na mãe. É traumático. E não me venha dizer que isso não influenciou a sua vida e porque deu a vida a Jesus que isso acabou. Ah, se eu fizer meia dúzia de perguntas, se calhar não acabou tanto como tu pensas que acabou. Então, há um trabalho que é o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Eu já disse, cura da alma, uma operação do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, então Ele começa em nós uma obra e diz a palavra que Ele vai completar. Lá em Filipenses 1,6, eu não passei versículos, eu agradeço muito ao Zé Rebelo. Ele tem muita paciência comigo, enviei uma série de slides assim, todos mal feitos, né? Que eu sei fazer, e ele faz estas coisas bonitas. E desta vez não dei versículos, pois eu disse à Cristina na sexta-feira à noite, mas ainda há muitos versículos, e ela mandou-me uma mensagem a dizer assim, mas é para fazer slides? E eu disse, não, fica descansado, eu só leio, né? Porque senão ia meter mais alguns 10 ou 15. Então fiquem atentos, em Filipenses 1,6 está escrito assim, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Então, uma das coisas que eu e os irmãos precisamos entender é que pelo lado de Cristo, a obra dele está consumada, está tudo feito. Ele lá na cruz disse, está consumado. Então, está tudo feito em nosso favor, mas pelo nosso lado, a obra precisa ser completada. E eu espero ao longo desta mensagem fazer-me entender porque é que eu estou a dizer. Cristo já fez tudo, mas nós ainda não fizemos, eventualmente, a nossa parte. Então, a obra do Senhor, pelo Espírito Santo, é com essa obra que Ele efetuou e efetua pelo Espírito Santo que nós devemos, com a qual nós devemos cooperar. E quando eu digo que nós devemos cooperar com essa obra que foi
completada por Cristo Jesus, é porque eu e os irmãos precisamos aprender a despir-nos de tudo aquilo que é a velha vida, e a velha vida que está relacionada com Adão. E quando eu falo Adão, os nossos primeiros pais, aquilo que tem a ver com o primeiro Adão, mas a obra completa de Cristo e com a qual eu tenho de cooperar é com a obra do último Adão, não é o segundo. Cristo foi o último. Há um primeiro Adão, Adão, de Eva, mas há o último Adão, Cristo Jesus. Não o segundo, o último, porque não haverá outro. Então é com essa obra que eu e os irmãos devemos cooperar. Então, mesmo quando nós passamos a crer na obra de Jesus, mesmo quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, muitas vezes, e nos arrependemos de uma vida independente e rebelde, mesmo quando nós passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus, muitas vezes nós ainda podemos ter problemas interiores. Nós podemos ter pecados secretos, nós podemos ter vícios, e quando falamos dos vícios, não estamos a falar, muitas vezes nós, quando ouvimos palavras, associamos logo àquelas coisas más. Mas, deixe-me dizer assim, eu bebia 6 litros de Coca-Cola por dia. Era um vício ou não era um vício? Tu bebes 20 cafés. É um vício, mas falas contra aqueles que fumam. Mas ao beber 20 cafés, se calhar faz pior do que alguém que fuma 2 cigarros por dia. Se calhar. Eu não estou agora aqui a defender o cigarro, porque eu não fumo. Estou à vontade para falar acerca disso. Então, nós podemos ter vícios, nós ainda podemos ter lembranças negativas, nós ainda podemos ter complexos, nós podemos ter medo, nós podemos ter ira, nós podemos ter inveja, nós podemos ter traumas, nós podemos estar a vivenciar maldições ou iniquidades que têm sido passadas de geração em geração. Nós podemos ter lembranças negativas, nós podemos ter depressões, nós podemos ter amarras e tantas coisas semelhantes a estas. E nós somos salvos, nós somos filhos de Deus. Mas na nossa alma, mente, vontade e emoções, estas coisas ainda nos aprisionam. E alguns de vocês estão a pensar, a mim não. E graças a Deus, se a maior parte destas coisas não te aprisionam. Hoje eu posso dizer, graças a Deus, a maior parte destas coisas não me aprisionam. Porque lidei com elas, mas não deixo de lutar com elas ainda. Porque esta vida, quando nós cantávamos do amor, da intimidade, é nesta aproximação, nesta intimidade, que muitas daquelas coisas que nos amarram, muitas destas coisas que nos amarram, nos podem ser libertas. Mas não é um trabalho exclusivo de Deus. Nós dizemos, venha cá orar por mim. E a gente faz uma oração, sacode a cabeça, a pessoa fica careca. Nós falamos línguas e não sei o que, a pessoa vai embora para casa. Mas há gente que precisa deixar Deus trabalhar. Uma das coisas que eu tenho vindo a descobrir através destes contactos e muita gente que eu estou a conhecer em Aveiro, e eu escolhi a cidade de Aveiro quando vim de Angola por ser um sítio onde eu não conhecia ninguém. Conhecia uma pessoa que já faleceu. E eu disse, eu não quero ir para um meio onde eu conheça muita gente. E fui para lá. Então, acabei por fazer amigos, conhecidos. Amigos ainda tem lá poucos. Mas muitos conhecidos, muita gente que eu conheço. E uma das coisas que eu aprendi é a quantidade de pessoas que eu tenho vindo a conhecer, por exemplo, divorciadas. E uma das coisas que tenho vindo a aprender é que uma mulher, e conheço uma, pelo menos já casou 4 vezes.
E eu já teve 4 relacionamentos. E ainda não foi curada. E porque não foi curada, eu no outro dia estava a dizer, então o 4º ou o 5º vai ter problemas de certeza absoluta. E às vezes, enquanto nós não somos libertos numa determinada área, mesmo quando nós nos afastamos, nós vamos atrair outra pessoa precisamente igual para que nós possamos trabalhar aquilo que na nossa área nós precisamos trabalhar. Há um tempo ouvi a TSF e alguém que estava a falar, ele disse: é muito fácil nós condenarmos as pessoas nas áreas onde nós não temos vitória. E enquanto igreja, nós achamos que isto é psicologia, que isto é não sei quê, e nós combatemos os psicólogos, os psiquiatras. Eu escrevi há algum tempo no Facebook acerca disto, recebi algumas mensagens, principalmente de uma família, onde ela dizia que os psicólogos eram uma coisa que não deviam existir. E que os psiquiatras muito menos, porque só dão medicação para pôr a gente malucos. Eu sei que se a gente viver na dependência, vive na dependência. Temos uma médica que melhor podia explicar do que eu. Se a pessoa ficar totalmente dependente, fica totalmente dependente e é preciso também passar por algum processo de libertação. Mas os psiquiatras não é gente para nos pôr maluca. Nem um psicólogo. Às vezes não resolve o problema na totalidade, mas pode trazer ao de cima algumas das coisas com as quais nós precisamos aprender a lidar. Casado, pai de 3 filhas, já todas crescidas. Há 11 anos atrás, 12 anos atrás, o Dr. João Hipólito, que alguns de vocês conhecem, filho do pastor Hipólito, médico de clínica geral, psicólogo e psiquiatra, diretor do curso de psicologia. Numa reunião que eu estava a ter com ele, ele disse-me: sabes, João, qual é o teu problema? O teu pai e a tua mãe ainda mandam em ti. E eu fiquei furioso. Fiquei zangado com ele. Até ao momento, e ele disse: tu não estás a perceber o que é que eu te estou a dizer? E não estava a perceber o que é que ele me estava a dizer. Mas há gente que às vezes vive debaixo da influência daquilo que é o pai, a mãe, etc. Conheço uma pessoa que ficou viúva. Eu conheço uma pessoa crente, uma irmã preciosa, que todos os dias vai à janela para falar com o marido que está lá no céu. Isto é doença. Isto é doença. Conheci outra pessoa que a filha morreu, nunca mais tocou no quarto. Não mudava um quadro, porque a filha tinha morrido, tinha deixado o quarto assim, então ela não entrava. E isto é doença, isto é uma amarra, isto é uma prisão em termos emocionais. E nas igrejas nós temos medo de falar dessas coisas. Mas mais do que nunca a pandemia trouxe ao de cima os problemas emocionais das pessoas. Mais do que nunca. Os crentes não experimentam depressão. O caneco, alguns estão aqui sentados nesta manhã. E podem ficar chateados comigo, mas alguns estão sentados aqui nesta manhã. O que é isso? Um crente não experimenta depressão, ou não experimenta opressão, ou que não. Eu não estou a dizer que estão possessos de maneira alguma. Um filho de Deus nunca pode ser possesso, porque onde está o Espírito de Deus não há lugar para outro Espírito. Mas opressão, depressões e coisas do género experimentam. E muitas vezes tem a ver com a nossa incapacidade de lidar com aquilo que é os problemas relacionados com a nossa alma, com aquilo que a gente pensa. Há pessoas que estão escravizadas por aquilo que pensam.
Os pensamentos são constantemente ruins. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não mereço isto, eu não tenho capacidade para fazer, eu tenho medo de fazer estas coisas. O que é isto? Mas a gente depois cita na igreja, e se cantarmos, nós cantamos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Boca para fora, mas aqui dentro nós não acreditamos naquilo que nós estamos a falar, a menos que nós sejamos curados. Menos que sejamos curados. E esse é um trabalho do Espírito Santo, mas é um trabalho que também é nosso. É uma cooperação que nós temos de ter. Um pai que nunca, o pai ou uma mãe que na tua educação nunca teve nada, nunca fez nada contigo, deixou-te marcas. Não venha dizer que não deixou. Um pai que entrava bêbado, que levava a vida a jogar, abandonava os filhos, deixava os filhos sozinhos em casa. Não me venham dizer que aquela criança, quando cresce, não vive amargurada ou presa por isso. E a Bíblia diz, ouçam bem o que é que está escrito na palavra de Deus, a iniquidade é visitada até à terceira e quarta geração. Muitas vezes nós falamos de maldições e hoje a igreja fala muito de maldições e há muita doutrina sobre maldição. Mas a Bíblia fala acerca de tudo. A maldição, vamos dizer, é fruto da desobediência, é uma coisa individual. Não é a maldição que passa de geração em geração, é a iniquidade que passa de geração em geração. A Bíblia usa 3 palavras, iniquidade, transgressão e pecado. Iniquidade é o desejo que vai passando de geração em geração. E é essa iniquidade que nós temos de quebrar. E no dia em que nós nascemos de novo e pelo poder do Espírito Santo, nós temos autoridade para dizer, a partir de agora em diante, isto não vai mais acontecer na nossa vida. O meu avô pode ter sido um bêbado, o meu pai podia ter sido um bêbado, mas a partir de agora, porque eu sou filho de Deus, os meus filhos não mais serão bêbados. Este é o legado que a gente vai deixar. E nós temos poder para quebrar esse desejo, essa iniquidade na vida da pessoa. Então tem iniquidade, o desejo, transgressão, é quando a gente aceita no coração. Mas enquanto a gente aceita no coração, não está a pecar, mas está prestes a. Então, quando nós olhamos para a nossa alma, quando nós olhamos para a nossa vida, então nós vamos perceber que temos necessidade de abandonar essas marcas do passado, aquilo que está a prender a nossa vida e permitir ao Espírito Santo para que através do seu poder e através do poder que há na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos vir a ficar libertos, jamais esquecendo, escutem bem, aquilo que é o nosso trabalho. Ninguém vai fazer isso por ti. E a pior das ignorâncias, e uma das coisas que mais me entristece é no corpo de Cristo, nós temos crentes que vivem assim e ainda gozam, ainda acham que está tudo bem, quando não está tudo bem. E às vezes metem uma capa, fazem, riem, põem toda a gente a rir, mas às vezes o riso é para encobrir aquilo que é a dor que está dentro dos seus corações. Viram os palhaços de toda a gente, são todos, mas lá dentro está tudo podre. Lá em Angola, quando as coisas ficavam complicadas, o pessoal, quando fala uns com os outros, não é assim, Margarida? O pessoal, quando fala com uns com os outros, está podre. Está podre. Então, mais importante do que essa palhaçada toda que nós fazemos é permitir ao Espírito Santo de fazer isso em nós. Agora, aquilo que eu vou dizer é extremamente importante para os irmãos e para ser entendido por todos nós. Em Cristo, quando nós nascemos de novo, nós temos uma posição, mas também temos uma experiência. E a nossa posição é que nós já somos salvos. A partir do momento que fazemos Jesus
o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa vida, nós somos salvos. Mas a nossa experiência em Cristo deve ser nós vivermos essa vida salva e liberta todos os dias. E nem sempre, algumas vezes nós temos a experiência, somos salvos, mas não vivemos a tal vida que Deus quer que a gente viva. Estamos sempre com o nariz no chão, levamos o dia inteiro e eu bebo muito, mas não fico com a cara amarga. Eu quase todos os dias bebo um copo de água morna com limão. Não é para emagrecer, não é para emagrecer, mas bebo, sabe bem, ajuda-me, facilita-me o trânsito intestinal, meto umas sementes de chia no dia anterior, lá dentro, né, para inchar, e é dito e feito. É o que eu faço. E ainda meto às vezes uma colher de café, aquelas pequeninas de açafrão, misturo aquilo tudo, e o pessoal diz, como é que tu consegues beber? Eu disse, consigo beber porque já estou tão habituado, nem tapo o nariz, aquilo vai de enfiada. Então, mas eu faço isso todos os dias. Mas há gente que parece que leva a vida cristã a chupar limão e com uma cara sempre todos, andam sempre de cabisbaixos, parece que há alegria. Como é que as coisas vão? Como Deus quer. E eu costumo dizer, como Deus quer. Se Deus quisesse, se é como Deus quer, não estás assim com essas trombas de elefante, não estás assim com essa cara como toda a gente te deve e ninguém te paga, não estás assim, porque Deus não quer que a gente viva desta maneira. Pastor, está a dizer que nunca podemos estar tristes. Não podemos. Tristeza é uma emoção que nós sentimos. Medo é uma emoção natural. A única coisa que eu estou a dizer aos irmãos é que Deus não quer que a gente viva a nossa vida cristã em constante tristeza. Deus não quer que a gente viva a nossa vida cristã em constante amargura. Podemos passar por essas lutas. Esse é o trabalho que nós temos de fazer. Às vezes experimentamos tristezas, às vezes choramos. Eu às vezes fico triste. E quando fico triste, uma das coisas que me ajuda muito é ir para perto do mar. E há gente que diz, o mar a mim agita-me. A mim agita o meu interior, mas dá-me tranquilidade. Verto lágrimas, abro o meu coração para Ele e digo, Deus, tira a tristeza, porque está escrito, Ele retira as vestes de tristeza e dá-nos vestes de alegria. Mas é um trabalho que eu tenho de fazer. Se eu quiser ficar triste, eu fico triste o tempo todo. Desde que tive Covid, passei uma série de coisas, cansados. Houve esta semana transata, eu andava 100 metros, eu cansava-me. Parece que o coração saía pela boca. Subia uma escada, parava a meio. Dores no peito, coisas, parece que a perna prendia, coisas que eu não sentia nada. Ontem estava cheio de dores, peito aqui, parece que me estavam a rasgar aqui dentro, picadas. Eu não sei se era do Covid, não sei. Em determinada altura disse, poxa, já não aguento estas dores. E deitei-me na cama, pus as mãos sobre mim e orei sobre mim mesmo. Eu disse, remove isto, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que é, não percebo nada, mas Tu tens poder para o fazer. Eu tenho de fazer a minha parte. E vocês têm de fazer a vossa. Então, quando nós falamos da cura, nós em Cristo temos uma posição como uma experiência. A nossa posição em Cristo é que nós já somos salvos e libertos. A nossa experiência em Cristo é que devemos viver essa vida salva e liberta, porque nós ainda somos uma obra inacabada. E um excelente exemplo, e eu não vou ler, mas convido os irmãos depois a fazerem em casa, mas a maior parte de vocês com certeza conhece a história de Lázaro. Lázaro, João capítulo 11,
diz como é que Lázaro foi liberto da morte, como é que ele recebeu a ressurreição, a vida, e a maneira como Lázaro, aquilo que se passou com Lázaro é muito semelhante àquilo que se passa conosco, ou já passou conosco de alguma forma. No versículo 39 de João 11 diz que Lázaro estava morto, mas Jesus deu-lhe vida, o Senhor deu-lhe vida. Espiritualmente falando, nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas quando nascemos de novo, Ele veio dar-nos vida. No versículo 43 diz que Jesus estava do lado de fora do túmulo e chamou Lázaro pelo seu nome. Lázaro, sai para fora. E hoje ele chama Antônio, Maria, Fernanda, Joaquim, João, Manel, Jorge, Antônia, Josefa, Josefina, Miquelina. Sai para fora. Sai para fora, já tinha vida, sai para fora. Em Apocalipse também diz, povo meu, sai para fora da Babilônia. Então nós, povo, somos muitas vezes chamados a deixar o lugar onde nós estamos para poder viver em liberdade. Há uma igreja babilônica, há uma igreja de Jerusalém. Estas duas cidades representam dois tipos de igreja que crescem uma ao lado da outra. E ao povo de Deus diz, sai para fora da Babilônia. E os irmãos, se lerem o capítulo 1, vão ler o que é que está metido dentro da Babilônia. E quando nós olhamos muitas vezes à nossa volta e na igreja Corpo de Cristo, nós vamos encontrar muita gente assim. Esta semana alguém me dizia, o avivamento não é feito com louvor onde as emoções estão envolvidas. E eu disse, em todo louvor tem de haver emoção. A gente pode criar dizeres, podemos falar, parecer super espirituais, detentores de toda a doutrina, etc. Mas caneco, a Bíblia é Bíblia. Quando eu bato palmas, as minhas emoções estão envolvidas. Quando eu me dobro, quando eu me deito, quando eu choro. Então não é este ter mais doutrina ou menos doutrina do que outro. Às vezes nós precisamos pôr muita daquilo que é a nossa doutrina, humanamente falando, de lado para nós começarmos a viver a simplicidade do Evangelho. Aquilo que está escrito, está escrito, está escrito. Conversa, não é preciso da minha explicação, nem mais explicação. Quando fala da gente chorar, Jesus chorou. Quando a gente chora é o quê? É razão, não é emoção. Então, Lázaro sai para fora, da mesma maneira ele chama a mim e a ti pelo nosso nome. E diz que Jesus, quando chamou Lázaro, ele saiu do túmulo, ele estava dentro e disse, Lázaro, sai para fora. Verso 43, da mesma maneira, quando nós ouvimos o nosso nome, porque não fomos nós que o escolhemos, foi ele que nos escolheu a nós. Quando ele chamou Emanuel, vem para fora, José, Rui, Isaac, vem para fora, nós também, quando ouvimos, saímos para fora do túmulo da nossa velha vida, do nosso pecado, da nossa vida miserável. Nós deixamos aquela vida e viemos para fora. Mas tendo vida ressurreta, porque quando Lázaro saiu para fora do túmulo, tinha vida ressurreta, ele já tinha ressuscitado, ele já estava possuidor de vida. No verso 44, mostra que Lázaro tinha vida, mas ainda estava todo amarrado. Da mesma maneira, nós podemos ter vida nova em Cristo e ainda estar amarrados. Amarrados por essas coisas que eu mencionei, amarrados por tantas situações. E eu não estou a falar isso para condenar os irmãos, mas para que o Espírito do Senhor ajude a vocês e a mim, para nós termos vidas libertas.
para termos vidas libertas. Nas famílias. Nós precisamos, nas famílias, isto. Tive o Natal com as minhas filhas. Foi um tempo fantástico, Natal e Ano Novo. E ainda ficou muita coisa por falar. Esta manhã recebi uma mensagem da Nocas e ela disse, pai, vê o teu Facebook. E depois mandou uma mensagem particular lá com uma coisa. E nós falámos tantas coisas. Falámos de eu ter sido pai, de como é que eu fui pai, como é que foi a mãe, como é que foi a criação delas, o que é que as marcou, o que é que não marcou. E enquanto pai eu posso pedir perdão. Não. Isso é mostrar fraqueza aos nossos filhos. Não, é mostrar fortaleza e caráter. É mostrar fortaleza e caráter, porque nós não fizemos tudo bem feito com os nossos filhos. Eu, se pudesse voltar atrás, havia muita coisa que eu faria diferente. Muita coisa que eu faria diferente. E nenhuma das minhas filhas é igual à outra. Mas há coisas que a gente fez e tivemos a oportunidade de falar, principalmente à Nocas, que é aquela que é mais explosiva. Os segundos filhos são sempre os mais tramados, né? Que são sempre os que dão mais trabalho. No meio de 3, o segundo é, ou mesmo seja 2, o segundo dá sempre mais trabalho que os outros. São mais... Parte o primo. Não é verdade, tu estás a dizer que não é verdade porque és a segunda. Né? Mas é verdade mesmo, o segundo filho dá mais trabalho do que o primeiro, a maior parte das vezes. Há sempre uma exceção. Mas ela dizia, ouviste isto marcou, ouvi. E eu disse, filha, não, nem tão pouco lembro, porque a gente faz coisas que às vezes não lembramos. Mas há uma excelente oportunidade de nós falarmos na igreja, nas nossas oportunidades, fora daquilo que é o nosso culto, porque aqui é tudo amém, louvor, graças a Deus, aleluia, salabi, salabai, xandai, porque nós somos cheios de Espírito Santo, falamos em línguas, ficamos todos presentes, dobramos, levantamos as mãos, é tudo uma maravilha. Mas o problema é quando a gente deixa esta porta e vai viver lá fora. Aí é o que importa. Aí é que nós somos luz, aí é que nós somos sal. E com os nossos filhos é preciso isso. Quando nós passamos, quando nós já tivemos não sei quantos namorados. Eu já disse, não digo isso para poder, embora sei que alguns podem olhar para mim e dizer, grande malandro, mas é porque tu não queres contar a tua vida. Porque senão eu ia dizer grande malandra, ou grande malandro também. Na altura, na adolescência, quando a gente está a crescer, né? E havia umas miúdas que diziam, tu és muito bonito. E a gente tinha de aproveitar. Né? E namorei 3 miúdas ao mesmo tempo. Dava trabalho, aquilo dava trabalho. Como é que a gente saía de uma? Como é que eu saía de uma? Ia para outra, e para a casa daquela. E não se dava trabalho, André. Deu trabalho a ti também. Dava trabalho. E aquilo era giro. Porque os meus colegas diziam, epá, tens 3 miúdas ao mesmo tempo. E naquela altura, quando eu tirei a carta, o meu pai antecipou-me, ofereceu-me um buggy. Buggy é aqueles carros com os pneus largos, todos cromados e não sei o quê, descapotável. Dava para andar na praia. Motor 1600 da Volkswagen. Aquilo havia 2 com motor Porsche, havia um com motor 1600 da Volkswagen, o resto era tudo motor 1300. O meu era o terceiro mais rápido. Eu gostava de ficar ao lado dos outros BMWs, peso baixo do carro. Eu acelerava e deixava os tipos todos para trás. Ficava todo contente, vaidoso. E as minhas colegas, toda a gente queria dar uma voltinha no buggy. Toda a gente queria dar. E toda a gente dizia, Joãozinho das garotas.
Era o Joãozinho das garotas, porque havia um fulano que trabalhou nas finanças, que era o Joãozinho das garotas, e fez um desfile, e eles juntaram o meu nome Joãozinho das garotas. Era muito bonito, muito agradável. Mas quando o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida e começou a mexer, eu entrei muitas vezes no elevador do prédio onde eu morava. Eu olhava para o espelho e eu tinha nojo de mim mesmo e dava vontade de me bater. Porque há coisas que podem parecer muito bonitas, mas quando o Espírito Santo nos chama para fora, Ele trabalha. E nós temos a oportunidade, por isso eu digo, vai até o último segundo. Mas o plano dele é salvar-nos, é restaurar, dar-nos uma nova vida. Depois acabaram as miúdas. A grande verdade, só namorei uma pessoa antes. Namorar a sério, uma pessoa antes de casar com a Ana Cristina. Nunca namorei mais ninguém, nunca mais tive ninguém, nunca mais. Não deixei de andar com miúdas no carro. Andei, se não fazia mal, e amigos e colegas, andava, era giro, andar na praia, aquelas coisas todas. Mas quando a gente vem para fora, ainda pode haver amarras. E tu vais dizer, mas eras nascido de novo. Eu ia à igreja desde os 3 anos de idade, aos 6 anos levantei o meu braço, aos 14 anos fui batizado nas águas, 16 anos fui cheio do Espírito Santo e foi aí, comecei a falar em línguas. E quando comecei a falar em línguas é quando eu namorava as 3 miúdas. E na minha cabeça eu dizia, isto é impensável. Porque eu sou este bandido dentro da igreja e tocava acordeon na igreja. Usava fato e gravata. Quando eu cresci na igreja, ninguém podia tocar lá em cima, temperaturas de 40 graus. A gente ficava todo molhado, mas era com fato e gravata. Respeitava as regras todas da igreja. Cantava no coral e estava com a pasta do coral. Tinha uma irmã que era a irmã Estrela, que estava mesmo à minha frente. Eu era a terceira voz, ela era primeira, né? Acho que é primeira, terceira, segunda e quarta, não é? Tenor, como é que é essas coisas? Tenores e contralto, essas coisas, baixo. E eu gostava, e na igreja era contra os cabelos curtos e aquelas coisas. E eu descobri a irmã Estrela à minha frente. A gente cantava com uma pasta que aquilo parecia, sei lá, um compêndio enorme de plástico, as folhas grandes. E aquilo que eu mais amava fazer era quando a irmã Estrela estava à minha frente no culto. Era eu engatar. Estávamos a cantar. Estávamos supostamente a louvar a Deus. Ou eu, supostamente. Encaixava aquela pontinha da minha pasta. E as irmãs que tinham aqueles cabelos assim, lembram-se daqueles ganchos assim compridões, faziam assim uma coisa para prender o cabelo. E eu via aqueles ganchos, eu encaixava a pasta, puxava um, puxava o outro, e depois com muita calma a cantar, o mar... Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor. Eram letras valentes, né? E a gente puxava, eu puxava, e aquela capa que estava por cima, o cabelo dela descaía. E às vezes num pequeno intervalo, porque os contraltos e os baixos cantavam sozinhos, eu dizia, com quem tão postiço? Porque ela tinha um carrapito por baixo postiço, parecia palhadaço. Era totalmente diferente em cor, Tiago. A cor do postiço não era igual à cor do cabelo dele. E ela, no final do culto, nunca me esqueço, no final de um culto, ela virou-se para mim e disse, João, por favor, não digas ao pastor. Eu disse, não digo nada, vou dizer ao pastor o quê? Eu amei fazer aquilo que eu fiz. Mas pensar na hipocrisia com que a gente às vezes vive dentro das igrejas. Isto é hipocrisia. Mas vale ter o cabelo curto. Certo? Então, nós podemos sair ainda ter amarras.
Jesus disse, e agora prestem atenção, Jesus não disse a Lázaro para ele se desamarrar sozinho. Jesus virou-se ou chamou pessoas para o poder ajudar. Da mesma maneira, irmãos e irmãs, nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Nós podemos ainda ter uma ou outra amarra, graças a Deus que se nós somos cristãos há muito tempo e estamos a crescer, cada vez temos menos amarras. Mas se ainda tivermos alguma, nós precisamos muitas vezes de pessoas que nos ajudam. E precisamos de pessoas dentro da igreja. E esta semana, por causa de umas mensagens que troquei com a Cristina, eu estava-lhe a dizer, o tempo de nós, da igreja, pensar que nós pastores temos de fazer tudo, acabou. Ouçam bem o que eu estou a dizer, acabou. E eu não sou o único a dizer isso, há muito, em todo o mundo, essa voz se está a ouvir. O Ted Danson esteve aqui, nós não falámos, ele chegou de manhã e esteve aqui a pregar à noite. Ele falou, é tempo do corpo se mover, é tempo de nós tirarmos o rabo das cadeiras. E estas são fantásticas, porque são almofadadas. E se a cadeira é almofadada, e quando a gente vem ao culto, se senta sempre na mesma cadeira. Ao fim de um tempo, este assento tem o desenho do nosso rabo. Se a gente se senta noutra cadeira, ficamos chateados porque alguém está sentado lá. É tempo de nós deixarmos. E nós pensamos, mas isso é os pastores que devem fazer. É mentira! Se tu fazes parte do corpo, és um membro do corpo e tu tens alguma coisa para fazer. Caso contrário, eu estou aqui ou qualquer outro. Pode estar aqui a pregar, a mensagem entra por um ouvido e sai por outro. Eu disse à Cristina, durante meses, na pandemia, falámos da nossa visão. É tempo de a pôr em prática. Comece com 2, com 3, com 4, com 5, mas vai multiplicar, vai crescer, vai crescer. Mas e a gente olha as coisas no natural. Nós não temos de olhar no natural, temos de olhar com olhos espirituais. Eu estou a olhar para o Emmanuel, não estou a dar-lhe graxa porque ele não precisa, nem eu preciso, muito menos para fazer. Mas ele tem uma chamada de Deus. E eu serei estúpido, e esta igreja será estúpida se não reconhecer isso. E não deixar o Emmanuel nos dons que ele tem. Mas o Emmanuel é calado. O Emmanuel é assim meio... deixa-me lá pensar numa coisa qualquer. Anda no mundo da lua. O Emmanuel anda lá nas nuvens. Anda nas nuvens de vez em quando. Anda. Não é mentira? Anda nas nuvens. Mas tu também andas. O que é que ele pode andar nas nuvens com Deus e tu podes andar nas nuvens sem Deus, ou nos teus pensamentos, nos teus problemas, nas tuas coisas, mas andam os dois nas nuvens, e é preferível andar nas nuvens com Deus do que sem Deus, certo? Mas aquela pessoa fala muito da Bíblia, é preferível falar da Bíblia do que estar a falar da política. E a chamar nomes a este, a aquele, a aquele outro, e o seu filho deste, e filho da mãe, mais este, e não sei o quê. Nunca vivi, e ainda já fui a Braga algumas vezes, há 2 ou 3 semanas, um casal amigo brasileiro, filha, Covid, mas mais semanas, talvez 4. Covid, muitos problemas, não se adaptaram, a filha com 18 anos teve que fazer a operação às trompas, etc. Eu fui a Braga. Braga, aquilo é terrível. Eu ia atrás de 2 mulheres adultas e eu disse, caneco, nunca vi tanta asneira como aqui. É enorme, cada palavrão. E elas iam a falar na maior, elas iam na boa, a conversar lá de um assunto qualquer. Mas aquilo era, eu nem digo nada, mas vocês já podem pensar o que é que era. Era tudo. Aveiro, a gente está sentada a uma mesa e de repente a gente ouve um pá. Eu digo, nunca ouvi. Nunca vivi numa terra com tanta gente a fazer isso.
Nós podemos sair, nós podemos sair, nós podemos estar livres. E alguns vão dizer, mas os crentes dizem. Crente. Que dizem. E dizem cada palavrão. Aí eu digo, não estou habituado a isso. E no outro dia eu disse assim, estava sem querer, estava tão coisa, disse, forra. Troquei o P pelo F. Porque o pessoal diz muitos palavrões. A gente pode sair e ainda ter áreas que a gente precisa trabalhar. Pastor João, dizer uma asneirada de vez em quando eu estive naquele tempo lá em Angola, depois de me apontarem a arma, depois de ter aquele tempo, eu estava em casa e saiu-me um palavrão. Estava exausto, estava cheio de medo, cheio de depressão, cheio de dizer o que é que eu vim aqui fazer e estava tomado e saiu um palavrão. E a minha filha, a Nocas, olhou para mim e disse, pai, tu tens de estar mesmo muito mal. É a primeira vez que eu te ouço dizeres uma asneira. E eu disse, filha, perdoa. Peço perdão, mas eu estou mesmo mal. Quero que tu ores por mim. Nós podemos ser salvos sem... pastor, isso acontece com toda a gente. Claro que acontece. Acontece comigo, acontece comigo. É hipocrisia não admitires. Mas a vida não pode ser sempre assim. A vida não pode. Uma vez, ok, é bom, é fraco, é erro, é tudo bem, a gente lida com isso. Mas a nossa vida ser sempre assim. Então, eu e vocês vamos precisar que alguém nos desate, que alguém nos desamarre para que nós possamos ir. E como é que Ele opera a libertação na nossa vida? Para eu responder a esta pergunta, nós temos de aprender a conhecer a forma como Deus nos criou. Deus nos fez espírito, alma e corpo. Espírito, nós somos um ser espiritual que tem uma alma, vivemos dentro de um corpo. E no nosso espírito tudo se faz novo. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz que Ele formou, o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. Então o pó da terra, de onde nós fomos formados e de onde a Bíblia diz que para lá nós voltaremos, corresponde ao nosso corpo. O fôlego da vida corresponde ao nosso espírito e diz que Ele foi feito, nós fomos feitos almas viventes, corresponde à nossa mente, à nossa vontade e às nossas emoções. Com o nosso corpo nós lidamos ou temos contacto através dos cinco sentidos com o mundo que nós temos à nossa volta. Uma das coisas chatas, e graças a Deus eu não tive, mas muita gente tem, e estava a falar com uma senhora que teve Covid há 7 meses, diz até hoje o paladar não me voltou. Eu disse, caneco. Eu disse, uma coisa boa é o paladar não sair, o olfato não sair. O olfato às vezes dava jeito, mas em Angola principalmente às vezes dava jeito. E cá também, cá não é diferente. Mas com o corpo, através dos 5 sentidos, nós lidamos com o mundo que está à nossa volta. Com a alma, a alma permite o contacto do homem consigo mesmo, através da mente, da vontade, de emoções. O espírito do homem permite o contacto com Deus através da consciência, através da intuição, através da comunhão que nós vamos desenvolvendo. E a ordem divina não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Esta é a ordem divina. É o Espírito que tem de nos ajudar a controlar a nossa alma e ajudar a controlar o nosso corpo ou a nossa carne, como nós muitas vezes dizemos, porque há uma luta constante entre o espírito e a alma e o corpo, a carne.
Mas quem decide, escute bem, quem decide quem vence é a alma. E a alma é o meu contacto comigo mesmo. Através da minha mente, através da minha vontade e através das minhas emoções. E tu dizes, eu não tenho depressão. Tudo bem, mas se não te apetece fazer nada, constantemente, tu estás deprimido. Vem lá, com a história que tu quiseres. Não tenho, não consigo, é o sono, é milhentas coisas, às vezes há depressão. Às vezes envolvida. Então, através da alma, tu tens contacto contigo mesmo. Agora, Deus deseja, segundo esta ordem, é assim que nós possamos viver segundo o Espírito, ter a vida espiritual, não vivermos segundo a nossa carne, nem permitirmos que a nossa alma, mente, vontade, emoções estejam completamente descontroladas, mas para que a vida espiritual de Deus, e eu vou terminar, a vida espiritual, a vida que nós temos com Deus, possa controlar o nosso viver. No jardim do Éden havia 3 árvores. A árvore de fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do fruto está relacionada com o nosso corpo. A árvore do conhecimento do bem e do mal está relacionada com a nossa alma. A árvore da vida está relacionada com o nosso espírito. E é a nossa decisão escolhermos de qual árvore ou de quais árvores nos queremos alimentar. E o nosso problema, ouçam bem, o nosso problema é que a maior parte das vezes nós escolhemos alimentar-nos da árvore do fruto, porque precisamos comer, escolhemos alimentar-nos ainda hoje, apesar de a ordem continuar a ser não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós queremos alimentar-nos dessa árvore e não queremos alimentar-nos da árvore da vida, que é onde está a vida de Deus e que tem a ver com o nosso espírito. E então nós procuramos viver, porque alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós procuramos viver de acordo com o conhecimento do bem e do mal. Então nós dizemos isto é bom, isto é mau, isto é certo, isto é errado, mas não tem nada a ver a nossa vida, a minha e a tua vida. E quando nós descobrirmos isso, a nossa vida entra numa dimensão diferente. Eu estou no processo, tu estás no processo de entrarmos nessa dimensão dessa vida no Espírito, nós nos alimentarmos da árvore da vida, onde aquilo que é morte é destruído pela vida que está em nós, fruto da nossa comunhão, fruto da nossa intimidade. Mas eu posso pregar aqui 50 vezes, podemos ter profetas, evangelistas, podemos trazer o Benin, podemos ter milhares de coisas, esta sala encher-se de gente que vem para ser curado, um paralítico sai a andar, mas a tua vida não mudará enquanto tu não puseres estes princípios em prática. É bom, vai atrair pessoas, vai. Mas não é o milagre que muda o teu interior, muda o teu físico. Mas tu precisas perceber, e nós queremos milagres, mas tu precisas perceber que nós precisamos da vida de Deus em nós. Precisamos da vida de Deus em nós. Nós precisamos viver de acordo com essa árvore da vida. Se nós não vivermos, nós temos morte. Morte espiritual, porque não há relação com Deus. Nós podemos ter morte da vida interior, porque a nossa alma não é devidamente alimentada. Eu não tenho tempo, eu quero mesmo concluir. E podemos ter morte física ou separação por causa de nós não alimentarmos aquilo que é necessário nós libertarmos. E termino mesmo dizendo assim: a cura da tua alma é fundamental para que o processo da vida ou a vida de Deus possa fluir através de ti.
E não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há mesmo condenação. Podes ter sido abusada sexualmente quando tu eras pequena. Pus um artigo no Face, aquela minha amiga que eu falei, que foi abusada sexualmente pelo pai e pela mãe ao mesmo tempo. Ela disse-me, João, eu continuo a amar o facto de tu entenderes a minha vida. E eu estou a passar o processo, está na parte final. Eu estou a começar a amar-me a mim mesmo, mas ainda tenho medo que as pessoas não acreditem em mim como tu acreditas. E se eu for expor a minha vida para abençoar a vida dos outros, eu tenho medo de expor o meu pai e a minha mãe. E esse é um problema grave. Certo? Mas o pai e a mãe fizeram isso com ela, o irmão já se separou da mulher, porque o irmão faz isso com a filha. Já viram como as coisas são? E a gente às vezes diz, não. Mas olhemos para a Bíblia, olhemos para aquilo que está escrito, da iniquidade de ir passando. De geração em geração, até a terceira, quarta geração. Então, nós precisamos fazer alguma coisa conosco mesmo. Tomar esse domínio da nossa alma e depois dizer, a partir de agora, acaba, isso não vai continuar. Nós quebramos esta linha de iniquidade para que as gerações que vêm a seguir possam ser gerações abençoadas. Nós falamos muito, e essa é a verdade, a igreja fala muito de avivamento. E nós queremos muito avivamento. E a igreja já experimentou tempos de avivamento ao longo dos séculos. Sabem qual é o maior problema? É porque nós não sabemos conservá-los. Nós queremos os arrepios, queremos as coisas boas, queremos os milagres, queremos não sei o quê, mas não queremos a transformação do nosso caráter, da nossa vida, do nosso interior, da nossa comunhão, essas coisas importantes. Por quando isso está restaurado e tem a ver com a nossa alma, então nós mantemos o avivamento, porque o avivamento é essencialmente e inicialmente uma transformação individual, que depois afeta o coletivo. Mas é essencialmente uma coisa individual. E nós podemos querer no coletivo, igreja, etc. Mas começa no individual, começa dentro de cada um de nós, começa com o nosso tempo com Ele, de nós estarmos, e às vezes temos de chorar na presença de Deus e pedir perdão a Deus. Derramar o nosso coração. Quantas pessoas a Bíblia fala que na presença de Deus derramaram o seu coração perante Ele? Quantas? Conhece a Bíblia? Tem muitas. Quantas pessoas a Bíblia fala de que tinham problemas, que tinham necessidades? Jefté. O próprio Jesus tinha todas as razões para ser alguém que sofria de rejeição. Tinha mãe, mas não tinha pai. Foi gerado por Deus, mas não tinha um pai físico. Imagina o que era Jesus a ir lá junto dos amigos. Quem é o teu pai? Ele dizia, é José, mas José não é bem o teu pai. E hoje, com tanta desordem nas famílias, este é um problema. Um jovem em Aveiro, há pouco tempo atrás, disse-me, eu já conheci 3 pais. A minha mãe tem filho dos 3 homens, são todos irmãos. Hoje ele está a viver sozinho. Tem 19 anos de idade, a mãe teve de sair, separou-se do 3º filho e problemas entre os irmãos todos. E eu disse, fulano, aquilo que tu mais precisas é conhecer a tua identidade
É conhecer que tu és capaz, que tu podes mudar. E é giro, é praticamente da gente nova que acompanha e às vezes vai falando comigo. Eu disse, se eu puder ajudar este jovem e a vida dele mudar, vai ser fantástico. Porque pode vir uma linhagem que é dos filhos dele, que vão viver uma realidade diferente daquela que ele vive. E Cristo faz isso, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Mas faz quando eu e vocês decidimos. E não é só, deixe-me orar, porque a gente já orou por tanta gente. Ore por mim, pastor, ore pelo meu casamento, ore por não sei o quê. A gente ora pelo casamento, ora por tudo. E, por favor, não deixaremos de orar. Não estou aqui a apontar dedos ou a pensar em A, B, X, Y, Z. Não, mas muitas vezes as coisas mudam quando nós quisermos mudar. Quando nós quisermos mudar. Porque se as coisas se forem degradando porque não há possibilidade de mudar, não há mudança. A gente pode orar 50 vezes, mas não há mudança. Certo? A pessoa tem de desejar mudar. E isto é importante não somente para aqueles que já são casados, mas é importante para aqueles que vão casar. Que possam entender. Mais vale esperar um tempo. A minha Anocas foi um bocadinho parecida com o pai. Antes de casar teve alguns 5 ou 6 namorados diferentes. E eu nunca esqueço um dia que o meu pai chegou junto de mim, ainda estávamos em Alvalade, o meu pai chegou junto de mim, Paulo, e disse, João, a tua filha já vai no 3º namorado. Tu não tens problemas, não estás preocupado com aquilo que a igreja diz? Que as pessoas vão pensar de ti, vão pensar da tua filha. E eu disse, desde que a minha filha se porte bem, ela pode ter 50 namorados. O pai autoriza. Mas que o 51º seja o certo. Se ela se portar bem. Portar mal, eu podia ficar preocupado, né? E ter esse problema, sim senhora. Mas a mim não me importa se tu vais namorar 2, 3, 4 ou 5. Era bom ter logo na primeira acertar. Mas a mim não me importa tanto se tiveres 3, 4 ou 5. Se não der, deixa. A dor de deixar uma namorada nunca será igual à dor de deixares um marido. E às vezes que já te fez um filho, nunca será igual. Ouve o que eu te estou a dizer. As lágrimas nessa fase serão muito maiores. Deixar uma namorada, porque tu deixas a namorada hoje, choras 3 dias, daqui a 4 dias estás pronto a namorar outra. Se fores homem. E se fores mulher também, hoje as miúdas são atrevidas. Certo? Então, às vezes nós criamos preconceitos dentro da igreja. Eu não sei porque é que eu estou a dizer isso, mas eu estou a falar para a gente aqui de uma forma específica. Passa tempo, deixa, conhece a pessoa. Conheço o Emanuel há muitos anos, muitos mesmo. Não é? E eu disse a ele, quando há 6 meses atrás, mais ou menos, o Manuel disse, eu vou casar. Eu disse ao meu botão, caraça, já nesse em tempo. Mas, quando eu penso isso, eu não penso mal do Emanuel. Não estou aqui a pensar, não sei o quê. Se ele namorou 2, 3, não sei quantas ele namorou. Mas se ele encontrou a certa e diz, eu vou casar, que seja a certa e que seja para sempre. É um trabalho que a gente tem de fazer. Erramos, claro que erramos. Falhamos, claro que falhamos. Um pastor no outro dia procurou-me, é a última história. Um pastor no outro dia procurou-me e disse, eu pertencia à igreja A, e na igreja A, quando os nossos filhos começavam a namorar alguém, tinham de casar com esse alguém.
E a minha filha casou porque o pastor da igreja disse que se ela estava a namorar, vou chamar, era a Maria e o António, se Maria estava a casar com o António fez uma filha a Maria, e ao fim de pouco tempo todo o tempo, toda a vida dele foi de desgraça, foi de desentendimento. Tiveram uma filha e o pai falou comigo com lágrimas nos olhos, disse: se eu soubesse o que eu sei hoje, nunca tinha permitido que o casamento se tivesse feito. Eu disse: pois, às vezes a igreja é danada em pôr estas regras, as pessoas mandarem na vida dos outros, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Então eu não tenho de impor regra ao irmão, tenho de ensinar a palavra, tenho de vos falar e falar da vida real, porque essa coisa da gente falar coisas bonitas, entendimento, e é bom, é doutrina, estarmos fundamentados, a gente ter conhecimento da palavra, sabermos explicar a razão da nossa fé, mas vamos lá mexer nestas áreas, estas áreas da nossa vida que às vezes nos atribulam tanto e que nos podem ajudar a preparar para o resto. Vamos ficar de pé, se faz favor. E a minha oração é para que nas nossas reuniões, seja eu, seja outro pastor qualquer, escutem bem o que eu vou dizer, é muito importante. É mesmo muito importante que nós sejamos uma igreja que não ouçamos estas coisas, com a nossa cabeça nós dizemos sim, estamos de acordo, mas depois é como que entrar aqui e sair ali. Eu já disse, não fui uma pessoa, toda a minha vida nunca prestei muita atenção aos sonhos, e uma vez eu fui corrigido por 2 homens diferentes. Um era um holandês que esteve em Moscavide já há muitos anos, e eu orava, buscava, a igreja estava no processo de iniciar todo o crescimento, tínhamos cerca de 30, 40 pastores naquele culto, e aquele holandês, sem me conhecer de lado nenhum, tinha sido levado por um amigo. Ele olhou para mim e disse: olha, ouve bem o que eu te vou dizer, tantas vezes tu oras, tantas vezes tu pedes a Deus direção, ao teu lado tens uma mulher com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, discernimento de espíritos. Ela diz-te coisas e tu não ouves. E depois dás cambalhota, bates com a cabeça no chão e pedes para eu te ajudar. Primeira vez. Segunda vez, Bill Johnson, Bairro Alvalade, que veio com o teto todo assim meio desengonçado. Ele pôs o braço por cima de mim, disse: João, ouve o que eu te vou dizer, tu tens tantos sonhos, e não estava a falar de sonhos, de visão. Deus fala muitas vezes contigo através de sonhos, mas tu não ligas nenhuma. Porque eu sempre brincava, o sonho é da feijoada, é da barriga cheia. E ele disse: mas tens de aprender. E demorou a aprender. E hoje há muitas coisas que às vezes eu sonho. E no dia tive um sonho da igreja. E 2 pessoas diferentes desta igreja, no final do culto, vieram falar comigo, disseram-me aquilo que eu tive no sonho. Eu disse: isto tem de ser Deus. Eu não vou achar isto da feijoada. Isso não tem nada a ver com feijoada, até porque eu não como muita feijoada. Não gosto assim tanto. E à noite, então, evito comer. E na nossa vida, na vida da nossa igreja, nós não podemos ouvir a palavra
e desprezar a palavra de Deus. Está relacionado com o sonho. Nós não podemos ouvir, nós ouvirmos os arautos de Deus, nós ouvirmos aqueles que nos transmitem a palavra e nós não ligarmos àquilo que nós ouvimos. Se assim for, seja nos ministérios, super igreja, nas senhoras, nos jovens, em qualquer lugar, se a gente faz tudo só pelo social ou no culto, é muito bom a gente ver-se uns aos outros, mas não prestamos atenção, alguma coisa está mal. E com o sonho disse, Deus muda isto na vida da nossa igreja. Que a gente ouça, que saibamos receber. Tu podes dizer, isso não é tanto o meu problema, mas não sabes se é o problema do irmão que está ao teu lado ou que está ao lado do outro, se aquele irmão fez uma oração para ouvir isto. À espera de uma chave. Maturidade é quando nós entendemos que somos um corpo. Quando ontem eu tinha aquelas picadas aqui, me arranhava e vinha daqui de cima, ainda hoje, se eu tocar aqui, essa ainda ficou, se tocar aqui dói, esta parte toda, e arrancava, eram 2:30 da manhã, ainda não dormia, pus a mão e eu orei. Eu disse, caraças, como é que a barriga... Esta coisa aqui afeta, porque eu estava mal disposto. Isso parece que eu estou todo... Parece que dói-me tudo, porque estava a doer esta zona aqui, estava-me a arranhar. Um membro afeta. Uma coisinha, às vezes, pequenina no nosso corpo, afeta tantas outras coisas. Uma dor de cabeça, quando a pessoa tem uma dor de cabeça... Não há nada que não doia, não há, dá vontade da gente fazer. No corpo espiritual é a mesma coisa. E nós precisamos. Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa fazer a obra que Tu queres que seja feita na nossa vida. Eu oro, Paizinho querido, para que haja cura na alma. Eu oro, Pai, para que aqueles que eventualmente estão vivendo ainda com amarras, com traumas, com feridas emocionais, com situações de uma mente obcecada, uma mente que às vezes está oprimida, os pensamentos que assaltam sem interrupção, ao ponto de muitas vezes dizerem, não aguento mais. Aqueles que têm a sua vontade paralisada, não têm vontade de fazer nada. Pai, nós amamos esses irmãos, nós amamos essas irmãs, nós nos amamos uns aos outros. E eu oro para que Tu te uses de cada um de nós, uses de mim, mas uses de todos os irmãos. Use de todos nós que estamos aqui para que nós possamos desamarrar a vida uns dos outros, porque nós crescemos em maturidade. E é no nome de Jesus que eu peço isso, que Tu uses cada um de nós, que nós sejamos instrumentos, que as nossas vitórias, que aquilo que Tu produzes na nossa vida e que traz alcance, possa ser de bênção para a vida de outra pessoa e nas áreas onde nós necessitamos que a história da vida dessas pessoas ajude a mudar a nossa. De maneira que nós possamos crescer em maturidade. Nós queremos crescer em número, nós queremos multiplicação numérica, mas também queremos multiplicação na intimidade e multiplicação organicamente. Nós queremos, na ministração uns aos outros, na maneira como nós falamos uns dos outros, como falamos uns para os outros,
como nós olhamos uns para os outros quando estamos juntos. Liberta as nossas mentes. Tua palavra em nós tenha livre curso. O Teu Espírito Santo vivifica a palavra em nossos corações a cada dia. Começa em mim e acaba em cada irmão, cada irmã. Que nós possamos desejar neste tempo marcar a diferença. E não sermos simplesmente igreja, instituição, mas um organismo vivo que produz e é transmissor da vida e transmissor das boas novas, poder de Deus evangelho que transforma vidas. E que as ferramentas que tu colocas ao nosso dispor possam ser usadas para abençoar a vida de outras pessoas. Que nós as possamos usar às vezes para despoletar aquilo que está escondido. De maneira que o Espírito Santo possa penetrar nos quartos escuros da nossa alma e trazer luz. A luz que és tu, Jesus. Nós oramos isto. E declara a tua bênção sobre todos, agradecendo porque a tua palavra não volta para ti vazia, antes cumpre o propósito para o qual é enviada. E eu oro para que a tua palavra possa produzir fruto no coração de todos nós, a 30%, 60%, 100%, mas haja produção do fruto, de maneira que as nossas vidas possam ser transformadas de glória em glória, de fé em fé, de maneira que cumpramos aquilo que é o nosso propósito enquanto igreja e enquanto pessoas. Porque tu mantém-nos e manter-nos-ás vivo enquanto nós tivermos propósito. Por isso nós te damos graças pela vida, pela saúde, vida espiritual, vida física, vida espiritual, vida física, saúde mental, emocional, espiritual, física. Nós te damos graças por tudo isso, Pai. E quando passamos pelo vale, tu és conosco. Tu estás conosco, tu nunca nos abandonas. Tua mão está estendida em nossa direção. O teu olhar jamais se desvia de nós. O teu cuidado, Pai, o teu cuidado. E usa de cada um de nós que está aqui para que possamos falar de Jesus às outras pessoas e aproveitarmos as oportunidades que tu nos concedes para que pessoas cheguem ao conhecimento de quem tu és. No nome de Jesus eu oro e abençoo cada irmão ao longo desta semana, aqueles que nos escutam online, aqueles que estão aqui. Eu oro para que o teu Espírito Santo possa fazer isto para a glória do teu nome. Amém.